Ups. Bem, essa aula é uma daquelas aulas que eu costumo dizer que são aulas mais curtas, porque a informação sobre isso é muito pouco, apesar da gente saber que ocorre bastante, né? Inclusive, essa primeira foto aí que está na tela, eu vou repeti-la mais à frente, que é uma foto minha que eu tirei aqui nos Laguinhos de Goiânia, onde a gente tem um gênero que tem essas células maiores, e entre as células maiores tem essas células menores aqui, ó, que vive dentro da mucilagem desse gênero próximo às células. A mucilagem se distancia bastante da célula e ela vive lá dentro, tá? Aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Uma das primeiras características de cianobactérias que fazem simbiose com cianobactéria é os organismos que estão na ordem Cinecococales. Mais à frente eu vou dar umas características específicas desses organismos, né? Então, em Cinecococales eu tenho duas famílias, que é a Cinecococcaceae e Pseudanabaenaceae. Uma de indivíduos cocóides e outra de indivíduos filamentosos, né? Só que os filamentosos desta ordem, eles são filamentosos mais simples, com células mais alongadas, né? E geralmente podem ou não ter mucilagem, então eles têm uma característica diferente dos outros filamentosos, tipo oscilatoriais, que são mais estruturados, são maiores, né? Nas suas constituição física. Esses filamentos, eles são bem curtinhos e são bem menores, né? Vou destacar aqui dois gêneros, né, Cinecocis e Pseudanabena, que é o que a gente tem maior número de registro aí. Voltando ao grande negócio do processo de simbiose, que é o nitrogênio. Nós vamos observar que nós já vimos anteriormente que existem 3 processos de fixação de nitrogênio. Esta ordem, especificamente, ela faz aquela fixação temporal no escuro. Ou seja, durante o dia ela faz fotossíntese, durante a noite ela fixa nitrogênio. Por que ela tem que fazer essa fixação no escuro? Ai, desculpa. Vou deixar isso aqui. Por que ela tem que fazer essa fixação aqui no escuro? Porque ela não tem uma célula especializada, como um heterócito, e não tem um diazócito como essa, que são células sem tilacoide. Tanto o heterócito quanto os diazócitos não têm tilacoide. Ela tem tilacoide na célula dela toda. Então, evolutivamente, ela tem que fazer as duas funções e alternar no tempo a fotossíntese e a fixação de nitrogênio. Então, a fixação de nitrogênio é noturno, porque a enzima nitrogenase, ela é limitada pelo oxigênio. Se tiver muito oxigênio, a enzima nitrogenase fica inativa e não fixa o nitrogênio. Então, ela tem esse tipo de a ordem como um todo, de fazer o processo de fixação alternando no tempo, preferencialmente no escuro, tá? Então, durante o dia ela faz fotossíntese, à noite, quando ela não faz fotossíntese, ela começa a fixar nitrogênio. Aqui eu coloquei uma colônia, né, que a gente vai ver depois, que é uma das características dessa ordem, de organismos dessa ordem. E uma outra coisa que já chama atenção aqui nessa foto, que geralmente ela tem só a formação de 2 células quando ela se divide. A gente vai voltar lá um pouquinho no tempo mais à frente para falar, tá? De novo, por que é no escuro? Porque a nitrogenase é limitada pelo oxigênio, tá? Só antes da gente continuar aqui, vamos fazer a diferença de hóspede e hospedeiro, que eu coloquei esse slide aqui para a gente depois não ter mais nenhuma confusão disso. Eu acho que eu poderia ter colocado esse slide explicativo logo na segunda aula, mas só para a gente tirar a dúvida.
Hóspede é quem vive internamente a um outro ser. Então, esse cianobactéria que vive dentro de um outro organismo, seja planta, seja alga, seja animal, ela é um hóspede. Aqui nós vamos ver cianobactéria que vive dentro de outra cianobactéria. O hospedeiro é o ser que abriga um organismo simbionte, tá? E aí, se a gente for pensar nos processos de endossimbiose, né? Desculpa, os processos de simbiose, o hóspede não necessariamente pode viver internamente, ele pode viver sobre um hospedeiro, que aí seria a exossimbiose, ele está aderido externamente. Mas no conceito de simbiose é quem vive dentro, tá? E nós estamos apresentando os dois conceitos de simbiose: endossimbiose, quando o organismo está dentro do outro, e exossimbiose, quando ele está aderido externamente a esse hospedeiro, tá? Então, o hospedeiro é quem abriga, não importa se dentro ou fora, nos conceitos mais dessa disciplina. E o hóspede é quem vive dentro ou aderido a ele, mas não basta só estar aderido, tem que estar trocando benefícios, tá? Trocando algum tipo de benefício fisiológico. Então, nesse conceito, a gente tem exossimbiose, aqueles que estão aderidos fora, e tem a endossimbiose, que é o que a gente tem maior número de informação, que são os hóspedes que vivem dentro do hospedeiro. E exossimbiose é o hóspede que vive aderido externamente a esse hospedeiro. Se a gente for pensar num hotel, a endossimbiose é quem ocupa um quarto, a exossimbiose é quem ocupa uma varanda, tá? Só para fazer um efeito comparativo. O organismo, ele pode migrar dentro da mucilagem dessa cianobactéria, tá? E ele pode ficar dentro dessa mucilagem. Se a gente pensar no conceito de colônia ou de organismo unicelular com mucilagem, as células ficam envoltas por uma matriz de mucilagem, um colóide em volta dessa célula. E o hóspede, ele migra por essa mucilagem e fica próximo às células da cianobactéria. Então, ele está dentro do conceito de indivíduo, tá? Durante o dia, ele pode ir para a superfície dessa mucilagem, que é para ele fazer fotossíntese, porque ele também faz fotossíntese, e à noite ele migra internamente na mucilagem da cianobactéria, tá? Qualquer dúvida, é só fazer pergunta, tá bom? E nós vamos ter a habilidade da sequência do genoma na aquisição desse processo de simbiose. Como a gente já viu, a simbiose ela não aconteceu da noite para o dia, ela é um resultado de um processo evolutivo, existiram erros e acertos, né? Tem alguns que durante algum processo de vida testaram se a simbiose era boa ou não e acabou eliminando esse processo, teve outros que testaram e acabaram assumindo este processo. Então, considera que os organismos que nós temos hoje em dia como simbiontes, eles já foram organismos que, através dos tempos, eles foram sendo testados aí. Tipo de simbiose desenvolvidas, né? Como que essas simbioses elas vão se processar? Primeiro, a capacidade de transporte extracelular do nitrogênio, e como tem a substância nitrogenase, a gente já sabe que a nitrogenase tem capacidade de transformar o nitrogênio em amônio, tá? Muitas cianobactérias são anaeróbias durante a noite para a fixação do nitrogênio. Então, durante a noite, ela não respira, ela só fixa o nitrogênio, respira muito pouco, porque se ela for entrar num processo de respiração intensiva, a nitrogenase não capta nitrogênio, tá? E o genoma, ela é determinado pelas alterações das sequências de nucleóides, tá? Sendo alcançado por processo evolutivo, ou seja, seleção de estratégias de vida. O genoma do hóspede e de hospedeiro, como eu já falei, eles foram se testando evolutivamente, vendo os ganhos, o que é benefício ou não, e aí chegou ao momento que é uma melhor estratégia de vida, eu consigo sobreviver melhor com essa outra cianobactéria. Então, muitas cianobactérias que são cinecococales são espécies crípticas.
Ô, professor, o que é espécie críptica? Espécie críptica são aqueles indivíduos que são muito parecidos em tudo tem. Você olha na morfologia, então você não consegue diferenciar. Você olha, é espécie tal. Você olha o outro, é a mesma espécie. Vai fazer DNA, são 2 indivíduos diferentes. São espécies que a morfologia não é suficiente para separá-los. Quando eu falo morfologia do corpo, morfologia da célula e morfologia da ultraestrutura. Isso aí não é suficiente para separar as espécies. Então, eu preciso do DNA, tá? Então, muitas Cinecococales, por conta do seu processo adaptativo, são espécies crípticas. Então, hoje em dia, a gente não tem noção de quantas Cinecococales realmente, em termos de número de espécies, são simbiontes, né? Então, espécies crípticas podem pertencer ao mesmo gênero, e ser espécie A, por exemplo, espécie B, e podem ainda ser de gêneros diferentes, mas ter a mesma características na morfologia. Em espécies simbiontes, é difícil detectar essas espécies crípticas, porque a gente precisa isolar o simbionte e cultivar. E no processo de cultura, é difícil esses organismos se manterem ou se desenvolverem. E para fazer o DNA, eu vou precisar de uma biomassa, né? Então, isso aqui caminha a passos lentos, para saber quais espécies crípticas estão ali. Quando é entre organismos diferentes, é muito fácil. Quando é organismo de mesmo filo, como é o caso de hoje, cianobactéria, fazendo o processo de simbiose com cianobactéria, nós vamos precisar cultivar os 2 indivíduos, separá-los para fazer análise de DNA. Então, isso aqui é um processo ainda em desenvolvimento, né? Principalmente aqui, já puxando um pouquinho lá mais para o final, os organismos marinhos, porque os organismos marinhos, primeiro, tem a dificuldade de você coletar, porque tem que mergulhar, tarará, tarará. Segundo, a dificuldade de isolar, porque as técnicas ainda são muito limitadas, são pouco estudadas, né? Mas o pessoal vem estudando bastante, porque muito dessas Cinecococales que estão nos organismos marinhos, elas são, como é que eu vou dizer? Elas produzem outros produtos que não nitrogênio, que são produtos defensivos, que o homem já detectou que são produtos com alto poder farmacológico. Então, a gente vai falar um pouquinho da simbiose dessas Cinecococales, tá? Então, vamos lá. Quem são as Cinecococales? Quais são as características citomorfológicas? São organismos muito simples, geralmente eles são cocóides. Quando eu falo cocóides, só lembrando aqui, podem ser unicelulares ou colônias, e organismos filamentosos, aqueles organismos que têm tricomas e bainhas. Eles não têm heterócito, porque a fixação do nitrogênio é aquela fixação temporal, à noite. O cromatoplasma, quando a gente pega aqui uma célula em microscopia de transmissão, a gente está vendo a célula por dentro. Cromatoplasma é aquela região que tem os tilacoides. Então, os tilacoides, eles estão de forma circular, né? Ou seja, grudado à parede, né? São parietais, e se distribuem de forma circular. Aqui no detalhe, cada linhazinha dessa aqui é um tilacoide, tá? E a parede está aqui no final. Então, eles estão de forma circular, em volta. O centroplasma, ele está nitidamente centralizado. Quando a gente fala em cianobactéria, aquela característica de cromatoplasma e centroplasma, é a característica didática, né, que a gente vê, ou seja, os tilacoides que fazem fotossíntese na periferia e o centroplasma na região central bem nítida. Só lembrando aqui que o centroplasma, hoje nós vamos localizar o DNA desse indivíduo e algumas reservas importantes. A mucilagem pode não estar presente, ok? E o processo de divisão celular, ele pode ser um corte, como está aqui, ó, teve uma fissura, tá? Formou 2 células, ou ele pode ter uma fissura e uma segunda fissura, formando 4 células, né? E essa fissura, essa divisão celular, ela pode ser centralizada como essa, formando 2 células simétricas, ou ela pode ser assimétrica. De repente, a divisão ocorre na extremidade, eu vou formar uma célula com conteúdo maior e uma célula com conteúdo menor.
né? Então, essas são as características básicas da morfologia. É claro, se o organismo é cocóide, eu preciso saber a forma da célula, assim como os filamentosos também, mas os cocóides, se é unicelular ou se é colônia, como que ocorre esse processo de divisão, quantas células tem na colônia, se as células estão próximas ou as células estão separadas. Então, são características da morfologia que a gente usa para identificar. Como eu falei para vocês, tem pouca informação que a gente encontra, né, na literatura, mas eu fazendo as minhas observações e observando em alguns trabalhos também, no Brasil, a gente vai observar que esses simbiontes de cianobactéria com outras cianobactérias são registrados principalmente em ambientes eutróficos, tá? Ambiente eutrófico tem muito nitrogênio, tem muito fósforo, mas eu acho que eles precisam passar ainda um extra de nitrogênio para esse hospedeiro, tá? A energia para o hospedeiro, ela é estratégica, e a vida do hóspede nesse hospedeiro também é estratégica, a gente vai ver. Nesses ambientes eutróficos, a gente observa muito simbiontes no gênero Microcyste e no gênero Coalosphaeron, nas espécies brasileiras que tem isso, tá? Ou outras cianobactérias coloniais e ainda com outras algas. Mas como o nosso assunto hoje é cianobactéria, eu separei esses dois gêneros, que são os dois gêneros mais fáceis da gente trazer para você. Aqui eu tenho uma colônia lá embaixo, tá? Que se chama Anathese endofítica, e do lado de fora, essas células maiores, né? Preso na periferia, parecendo células satélites, né, que a gente fala, quando a célula está bem na periferia, eu tenho um Cinecococcus, que eu não sei quem é aqui por enquanto, tá? Um processo de exossimbiose, está aderido do lado de fora da mucilagem, tá? Tanto que o nome do gênero lá de trás chama-se Anathese endofítica, porque ele vai ter sempre uma cianobactéria aderida na mucilagem. Mas o nome poderia ter sido melhor relacionado porque o processo é de exossimbiose. Essas células estão sempre do lado de fora, na periferia, nunca internamente no meio das outras células aqui, tá? Mas tudo bem, é só para ilustrar um processo de exossimbiose. Existe uma cinecocyste chamada cinecocyste endobiótica, que é essa célulazinha que está aqui, ó. Por que o nome dela é endobiótica? Porque a gente acha sempre ela dentro do indivíduo colonial, dentro da mucilagem, ao lado das células desse indivíduo colonial. Ela não está na periferia, como a foto anterior, aqui do lado de fora. Essa já está lá dentro, tá? E isso, o pessoal que trabalha com análise ambiental, que precisa quantificar quantos indivíduos por mililitro ou quantos indivíduos por litro para informar a saúde do ambiente, muitas vezes não quantifica essa espécie, porque ele só olha a colônia e ele nem vê essas célulazinhas aqui dentro, apesar que elas são bem visíveis, né? Eu ampliei aqui a foto, mas elas são bem visíveis, a gente consegue ver. Isso aqui não é uma célula pequenininha desta aqui, é um indivíduo. Porque a célula menor dessa aqui, ela vai manter esse diâmetro aqui, ó. Quando ela divide, ela faz uma linha de divisão aqui, e ela mantém esse diâmetro até ela crescer, tá? Então, é uma outra espécie vivendo dentro da mucilagem de outra espécie. Nesse caso aqui, esse Cinecocyste endobiótica está associado com a espécie Coelosphero liminoculum, tá? Então, nós vamos observar que eles estão presentes tanto no interior, e algumas migram para a superfície da colônia durante a noite, mas durante o dia elas ficam no exterior. Ao contrário da anterior, que ela nunca migra, ela sempre fica na periferia, tá? Pode ocorrer na superfície da colônia também, no caso desse Cinecocyste, mas, como eu falei, só durante o dia, quando ela está fazendo fotossíntese também, ela pode migrar, mas ela nunca sai da matriz de mucilagem, ela nunca fica só aderida uma porção do corpo dela nessa matriz de mucilagem, ela está imersa, tá? Aí, à noite, ela migra para o lado das células, que estão aqui, e ela complementa o que falta de nitrogênio nas outras células. E aí ela vai
secretando junto com a nitrogenase a amônia que ela conseguiu transformar do nitrato. Tem que ser à noite, porque ela não tem uma célula especializada. Primeiro, é um organismo unicelular. Ainda no processo da sinicociste endobiótica, aqui um exemplo que ela pode ser exo- e endobiótica. Aqui tem um exemplo de uma sinicociste que está do lado de fora, aderida a uma colônia. Observa que as células delas estão escuras e as células da colônia são células mais claras. Então, aqui ela está de forma exobiótica, envolvendo, sobrevivendo em fora dessa colônia, e durante a noite ela pode migrar internamente, tá? Pseudanabena, o gênero de filamento, é formado por filamento muito curtinho, tá? Um filamento, às vezes, no máximo 10 células, né? As células geralmente são bastante alongadas. O que vai acontecer? No Brasil, a gente registra ela principalmente associada à espécie Microcistes aeruginosa, né? Ela tem um ganho de processo fotossintético e também ela ganha a flutuabilidade, porque microciste é uma colônia especializada em flutuar, vir até a superfície da água para ter maior ganho de luz, né? Então, dentro da mucilagem das microcistes, a gente acha esses filamentos curtinhos, no máximo 10 células, né? Aqui tem um filamento de 3 células, aqui a gente vai vendo que tem muita pseudanabena mucícula, tá? Esse indivíduo não vive mais em vida livre, ele vive dentro da mucilagem dessa espécie, ok? Sempre, o que a gente vê sempre como a mesma espécie. Então, isso aí é um ganho energético também para as duas espécies, né? Dependendo do estado de crescimento da colônia, quanto mais essa colônia se multiplica, ele também se multiplica, e ela vive internamente com esses processos, tá? Aqui a gente tem uma colônia, aonde a gente encontra na periferia da mucilagem uma grande quantidade. Tanto faz do dia ou à noite, ela pode migrar para a periferia ou não, desculpa. E aqui, dentro da mucilagem, aqui também, entremeado nas células, tá? Desse indivíduo. Então, dentro de Synechococcales, né? Esse é um grupo que a gente vê até com mais facilidade, por eles serem maiores que as sinecocistes, né? Como um todo. Aqui tem uma célula da pseudanabena mucícula, né? Aqui em vista lateral, aqui em vista apical das células. O cromatoplasma muito espesso, o centroplasma muito reduzido, né? Aqui o centroplasma aqui, comprido, e aqui em corte transversal, ele é muito reduzido. Ela tem muito tilacoide, faz muita fotossíntese, mas à noite essa fotossíntese tem que ser barrada para poder ocorrer o processo de fotossíntese, tá? Porque senão a gente não consegue realizar isso. Quando a gente vai olhar na mucilagem, quando a gente vê uma mucilagem, a mucilagem é um coloide, né? Daí a gente acha que esse coloide ele é perfeito, ele é homogêneo. Na ultraestrutura, a gente observa que esse coloide ele é formado com estruturas mais densas, que ficam parecendo esses agregados, formando essas estruturas que parecem uma casinha de abelha, e tem o fluido que preenche ele. Então, aqui a gente tem, numa microscopia eletrônica, uma pseudanabena aderida a uma mucilagem, por isso que facilita, você vê que tem uns traçozinhos, umas linhas que aderem a pseudanabena nessa mucilagem, daí ela fica e próximo a uma célula vegetativa da colônia, tá? Aqui tem uma outra que já não está tão próximo da célula, então não sei se talvez a célula tenha caído no preparo da microscopia eletrônica, mas geralmente esse é o caráter, ela fica presa nesses meandros da mucilagem, né? Ela está lá aderida, e ela garante esse lugar para que ela possa fazer um intercâmbio do que ela produz. Esse aspecto irregular da mucilagem na ultraestrutura é importante, tá? Para manter esse indivíduo.
Nas colônias novas, ela auxilia o intercâmbio de nitrogênio. Nas colônias velhas, muitas vezes ela vai competir com o nitrogênio, tá? E absorve também compostos nitrogenados disponíveis após a morte da célula da colônia. Se essa célula for morrer, ela absorve os compostos nitrogenados. Então, a gente tem esses processos aí de simbiose, ok? As técnicas de DNA é que vão nos informar quantas espécies estão fazendo simbiose, porque eu já falei das espécies crípticas ali para vocês, né? E aí, cada vez que estuda isso, a gente vai vendo que existe uma diversidade de cianobactérias simbióticas e seus hospedeiros. Os hospedeiros já são mais fáceis de identificar. As simbióticas, eu preciso da análise do DNA. Envolve uma variedade, diversidade de associação ecológicas importantes. A gente acabou de ver que, no caso da pseudonabena, ela fica aderida por microfibrilas na mucilagem, né? Então, a gente cada vez vai vendo que essa associação, como que essa associação vai se mantendo. O processo de fixação é temporal, na grande maioria, no período noturno, quando a fase anaeróbica é instalada. As cianobactérias endossimbióticas em outras cianobactérias podem ser facultativamente heterotróficas, e nessas condições absorve muita frutose da colônia na qual ela está hospedada. Então, ela fixa o nitrogênio, e ela sendo heterotrófica, o que vai acontecer? Ela não faz fotossíntese, ela vai receber a fotossíntese, os produtos de fotossíntese do hospedeiro. Então, ela fixa nitrogênio de dia ou de noite. Então, essa relação também ela é muito importante, né? E para a gente poder analisar. E Cinecococales apresenta uma morfologia simples, de fácil interação com outros organismos cocóides, né? Que é onde a gente vê. A endossimbiose de cianobactérias, ela tem uma contribuição na fixação de nitrogênio, né, entre os dois parceiros, a transferência de energia, diga-se, principalmente açúcares, né, pode ser transferido, os produtos naturais bioativos que estão sendo estudados agora desses simbiontes, porque eles dão alguns benefícios para quem ele está. Cada vez tem aumentado as informações à medida que se estuda, e novas descobertas estão sendo feitas, tanto de espécies quanto de cianobactérias. Até o momento, são poucas cianobactérias estudadas, e também as cianobactérias endosimbiontes ajudam também na reciclagem do nitrogênio. De que forma? O hospedeiro tem as suas excretas, aquilo que sobrou do seu metabolismo, que ele não quer, que ele joga para fora da célula. E ela consegue reciclar o que tem de nitrogênio da excreta do hospedeiro e devolver o amônio para esse hospedeiro, tá? Então, também tem essa função que é de suma importância. De novo, né, o cultivo desses simbiontes é um desafio para a gente separar quais são as reais espécies que fazem isso. Porque a adaptação morfológica, ela muitas vezes não favorece pela morfologia a gente identificar as espécies. As cianobactérias que vivem dentro de outras cianobactérias, a gente observa que, como eu já falei, que os hospedeiros produzem muitos metabólitos secundários, assim como os hóspedes também produzem. E muitos desse metabólito secundário, no ambiente aquático, auxilia na eliminação de competidores. Então, ela é um benefício, porque não é só a colônia que produz esses metabólitos, o endosimbionte também. Alguns benefícios do processo de simbiose estão relacionados com essa produção desses metabólitos secundários. O que é metabólito secundário? Metabólito secundário são substâncias formadas secundariamente no processo de fotossíntese. De que maneira? Na fotossíntese, você vai formar CH4. Internamente no corpo, esse CH4 vai se agrupando molécula a molécula e vai formar um tipo de açúcares. Mas aí sobrou algum CH4, sobrou algum O2, sobrou alguma outra coisa, que no citoplasma recombina com outras substâncias que estão sobrando,
e daí produz metabólitos outros, pega essa molécula e produz essas várias pequenas moléculas, resíduo da fotossíntese, e produz outras substâncias que são chamadas de metabólitos, porque se não tiver o carboidrato vindo da fotossíntese, essa substância não é produzida. E muitas dessas substâncias são substâncias de defesas, tá? Então, por exemplo, evita que o hospedeiro seja invadido por bactérias outras que viveriam na mucilagem e, ao mesmo tempo, poderiam matar esse hospedeiro, tá? Então, esses metabólitos evitam o desenvolvimento de outras bactérias, tá? Nas colônias hospedeiras e mais velhas, os hóspedes, né, a cianobactéria endossimbionte, se beneficiam com a morte da célula do hospedeiro. À medida que a célula do hospedeiro morre, o simbionte recicla o que aquela célula tem de nitrogênio. Já tinha falado isso anteriormente. Então, é um ganho muito grande, porque a colônia ela não vai perder, principalmente, os benefícios do nitrogênio. O nitrogênio é importante para as células crescerem e se desenvolver. Então, ela está precisando de nitrogênio para que o indivíduo se desenvolva em maior proporção, tá? Qual é a importância da parede celular, tanto do simbionte quanto da cianobactéria? A parede ela é importante, primeiro, para a independência das espécies e para a proteção. Então, o simbionte e o hóspede e o hospedeiro têm tipos de parede celular específicas que podem dar uma interação. Principalmente, o que vai acontecer? O hóspede tem que ter essa parede com essas perfurações, que é o que secreta, o hospedeiro, que é o que secreta a mucilagem. E, ao mesmo tempo, através dessas perfurações, é onde vai penetrar os compostos que o hóspede está produzindo, o simbionte está produzindo. Então, é necessário que a espécie tenha essa constituição para produzir muita mucilagem, para abrigar o simbionte, exo ou endo, e, ao mesmo tempo, a abertura para receber os compostos nitrogenados, tá? Então, esse é um processo muito importante da parede. As cianobactérias envolvidas no processo de simbiose, tanto em ambiente aquático quanto em ambientes terrestres, o relacionamento dela foi parafilético. O que é parafilético? Quando a evolução ocorreu de forma paralela, elas foram ocorrendo no sistema, ocorrendo, em algum momento elas se encontraram, tá? Elas não vão ocorrendo tudo junto, já agregado uma outra, desde a origem dos tempos em que esse cianobactéria se desenvolveu. Não, elas foram desenvolvendo, de repente, um encontro falou, isto é benéfico, né? Então, a relação delas foi paralela, ao se encontrar, elas acharam que tinha uma importância para eles se manterem no ambiente. Os cianobiontes Cinecococales, que é o principal grupo quando se fala de simbiose de cianobactéria com cianobactéria, tem uma vasta possibilidade de efeitos indiretos entre cianobactéria e seu hospedeiro. Eu já comentei alguns dos efeitos indiretos, que são dos metabólitos secundários, substância que vai proteger a ação de bactérias e vírus, né, para o seu hospedeiro, né, e vice-versa do hospedeiro para o hóspede. Quando em simbiose, as espécies podem ficar de forma anaeróbica, porque ela não precisa, o simbionte não precisa fazer fotossíntese, porque o hospedeiro está passando para o hóspede os compostos fotossintéticos. Então, o simbionte vai fazer o quê? Captação de nitrogênio. Ele pode fazer a captação de nitrogênio somente porque ele está recebendo da outra cianobactéria colonial alimento para ele. Aí, em troca, como ele tem alimento, ele não vai ter um gasto energético para fazer fotossíntese, ele inativa os tilacoides ou reduz o número de tilacoides para só ter dentro do centroplasma a nitrogenase, aquela enzima que vai captar o nitrogênio dissolvido na água e transformá-lo em amônio, tá? Então, tem essa relação, ok? Aqui essa foto até é minha, eu coloquei aqui o que a gente encontra
E eu encontrei um pesqueiro, eu tenho uma colônia de radiociste, né, não é microciste, esqueci de botar esse radiociste lá. Aí eu tenho um monte de pseudanabena do lado de fora dessa colônia e do lado de dentro. Só que do lado de dentro a gente não vê com muita facilidade, porque essa colônia, as células são muito agregadas, diferente da microcística, as células são mais espaçadas, daí a gente consegue ver. Então, ao longo do processo evolutivo, as cinecococárias desenvolveram estratégias com outras cianobactérias. Aqui dá um exemplo. Então, você acha que essa aqui, não foi ao acaso. Não é ao acaso, ela não aderiu na mucilagem, ela desenvolveu e foi se multiplicando. À medida que essa mucilagem se parte ao meio, por exemplo, essa colônia, parte ao meio e forma uma colônia filha, ela carrega também um pouco desses indivíduos, ou seja, captação melhor de nitrogênio e aqui produção de produtos fotossintéticos, tá? A matriz mucilaginosa é aquela interação entre hóspede e hospedeiro. Eu já mostrei na microscopia eletrônica que eles ficam presos nessa mucilagem por microfibrilas, né? Então, eles não estão ali soltos, eles não vão cair, eles vão estar sempre aderidos. E os principais gêneros, Cinecociste e Pseudanabena, agem de igual forma. Podem ser exossimbionte, mas a grande maioria que se registra até hoje é endosimbionte. E também tem espécies que, como estratégia, ela migra dentro da mucilagem, durante o dia elas vêm para fora, porque elas fazem fotossíntese da luz solar, durante a noite elas migram internamente para fazer o processo de captação de nitrogênio e repassar para as células da colônia. Tá? Hoje, como eu falei que essa aula ela era curtíssima, eu vou pedir a vocês para aproveitar e fazendo essas questões que estão no final da aula, porque uma semana antes da prova, eu vou juntar todas essas questões e vou mandar para vocês. Aí vocês vão ter uma semana para responder, mas sempre ao final tem algumas questões. A de hoje é: qual a principal ordem envolvida no processo de simbiose entre cianobactérias? Essa é bem fácil, né? Informa os táxons mais estudados, também são bem fáceis, aqueles 2 gêneros, né? Qual a estratégia de captação de nitrogênio? Daí vocês vão ter que pensar um pouquinho. Como eu falei, essa disciplina ela não tem muita coisa em português para a gente ler. E também, especificamente esse assunto, tem pouquíssimas coisas em inglês também, de cianobactéria e simbiose com cianobactéria. E aí eu resumi nessa aula, mais ou menos, o que a literatura tem, junto às minhas observações pessoais também, ao longo da minha vida acadêmica, tá? E de leituras e de observação de campo. Então, as principais estratégias a gente já sabe, que é a migração dentro da colônia, é a espécie ser não fotossintética, né, o hóspede, para passar nitrogênio para o hospedeiro, e nesse caso o hospedeiro fornece condições de açúcares para essa espécie que vai passar a não fazer fotossíntese, ou então a migração temporal. Durante o dia elas migram para a periferia da colônia, fazem fotossíntese, durante a noite elas migram internamente para dentro da célula para fazer a captação, para dentro da colônia, para fazer a captação de nitrogênio para o seu hospedeiro. Então, tem um monte de estratégia ao longo da aula, eu falei algumas, tá? Então, esse é um tema, assim, bem curto, mas é uma estrutura que é muito comum a gente encontrar nas cianobactérias que estão dentro das outras ciano ou na periferia dessas cianobactérias, ok? Então, por hoje, é só, que é uma aula curtinha, e aí sempre tem as perguntas no final da aula, e eu vou colocar numa folha, vocês terão uma semana para vocês responderem, reverem a literatura. Eu já encaminhei alguns, se eu não me engano, eu encaminhei no primeiro dia, se não, vocês podem me mandar um e-mail de livros que definem bem cianobactéria, né, e com outras coisas, ok? Giovana, tá ok?